acordou 5h30 da manhã para estar aqui para receber o pessoal, e nós vamos revezando com a diaconia até às 18 horas hoje, sem parar, né? Já preparamos também uma equipe ali, até para servir um cafezinho extra para aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Tudo isso para realmente mostrarmos que estamos satisfeitos deles, ou do município, usar as salas do prédio da igreja. Tá bom? Nós vamos estudar mais um pouco com o nosso jovem, meu jovem tio, né? É um menino com muitos anos de experiência. Ele fala que é mais novo que eu, mas se a gente pegar a identidade, tem muitos anos a mais aí de experiência. Mas a gente vai agradando todo mundo, não entra muito nessa questão, né? Então a gente deixa ele. Por favor, nosso tio Rafael, professor Rafael, né? Eu falo que se ele não pintasse o cabelo, ia aparecer o quanto que ele tem de idade. Agora que ele vai falar da resposta dele, ele está calado até agora. Pois é, né? A hora que a Letícia chegar aí, vai pintar o cabelo dele de novo. Não tem jeito, a idade, né, vai mostrando. E tem tio mais novo do que sobrinho, não tem? Quando é que o pessoal mais velho casa com a moça nova? Pois é, foi isso que aconteceu. Então, hoje nós vamos estudar, na verdade, sobre a vida de Raquel. O título dado na revista é Manaim, Peniel e Betel. A gente vai focar mais no retorno de Jacó de Padã Arã, aonde ele foi buscar uma moça, na verdade, para se casar, e acabou ficando por lá 20 anos. Então, nós vamos estar estudando, né, desde que tudo começou. E começou assim, não é? Nasceram gêmeos, foram crescendo aí. Está vendo? Conseguimos fotos deles aí, ó. Está vendo? Foi mudando de cor também. Mas aqui que começa a história realmente interessante. É que eles eram diferentes. Jacó era um rapaz que ficou mais em casa com sua mãe, e talvez até pela sua própria aparência, ele era um menino todo lisinho, e o outro era peludo, era vermelho, né? O próprio nome Esaú quer dizer vermelho. E a mãe preferia Jacó, e o pai preferia Esaú. Está vendo? E isso começou a dar um problema dentro da família. Isso foi criando uma construção psíquica nesses meninos. E aí vocês vão aprender e começar a entender a vida de muitas pessoas. Quando um menino é criado mais perto da mãe do que do pai, ou que só tem a mãe e não tem a figura paterna, é um problema. Nós dizemos de um menino feminilizado, natural, foi criado mais perto de mulher, ele vai ficar feminilizado. Ele pode adquirir medo de barata, medo de rato, medo de muitas coisas, como Jacó era medroso. Ele ficava em casa com sua mãe, que só tinha 2 homens. Quando acontece de ter vários homens e não ter mulher, ou várias mulheres e não ter homem, uma mulher pode ser elegida para ser homem, e um homem pode ser elegido para ser mulher. E isso é um grande perigo.
na ilha de Samoa, isso é um costume. Não estou dizendo aqui ainda de homossexualidade, ainda. Graus cada vez maiores de feminilidade pode levar o menino a entender que é uma menina. E graus cada vez maiores de masculinidade pode levar uma menina a achar que é menino. Mas não chegou a isso. Mas aqui nós já temos um grau. Qual é o grau? O grau desse medo de Jacó, que no caso dele foi extremamente bom. Por quê? Jacó ouvia sua mãe, a sua mãe era ninguém menos do que Rebeca. A esposa de Isaac, uma mulher crente, aquela mulher que deu água a camelos, mas ela, como nós, não tinha um manual para criar filhos, ela não sabia que não podia preferir um filho, mas ela preferia, e a Bíblia diz que ela preferia a Jacó. E ela não gostava do jeito de Esaú, mas era filho dela, mas ela não gostava muito. E o pai já gostava mais de Esaú, que era caçador, como ele, e aí um saía para caçar com o pai, e o outro ficava em casa com a mãe. Olha que perigo. A vantagem é que essa mãe era uma mãe crente, e ela deu bons conselhos a Jacó, e era uma mãe feminina, era uma mulher que gostava de ser mulher, que gostava muito de ser mulher, mas ficou gravado, né, porque tem essa coisa da mãe, que não está feliz com o seu sexo, que gostaria de ser homem. Antigamente as mulheres corriam para passar debaixo do arco-íris, para virar homem. Muitas meninas corriam para tentar passar debaixo do arco-íris. Então, a mulher insatisfeita com a sua sexualidade, que não era o caso de Rebeca, e o homem insatisfeito com a sua sexualidade, mas ainda homem, pode, esse casal, quando junta esse casal, o homem que queria ser mulher e a mulher que queria ser homem, mas não foi, pode gerar filhos que exatamente querem e são. E é o que nós vivemos aí, hoje, no mundo como está. Essa tese é a tese psicanalítica do maior gênio da psicologia, e a gente prova isso todo dia. Eu atendo gente todo dia, toda semana eu atendo casos de meninos que querem ser meninas e meninas que querem ser meninos. E aí eu pergunto, já sabendo como que é o pai, como que é a mãe. Normalmente o pai tem traços fortes de feminilidade e a mãe tem traços fortes de masculinidade. Quem manda em casa é a mãe e o pai obedece. Quem é submisso, quem é medroso, às vezes é o pai e a mãe é corajosa. Quando dá algum problema lá na rua, é a mãe que sai lá para brigar e o pai fica dentro de casa. Então já é um caso assim. No caso de Jacó e Esaú, criou em Jacó um temor a Deus. Eu estou achando que isso aqui são dois meninos, viu? Não tem brinco, não tem nada. Vamos tomar por dois meninos mesmo. Esse menino que tinha o pai presente, um patriarca, que não estava tão perto dele como do outro, e ainda tem uma outra coisa, que é um ficar olhando para o outro. Por que será que meu pai gosta mais do outro? E o outro fica olhando para o de cá, diz, por que minha mãe gosta? Porque, na verdade, a criança precisa que o pai o ame, esteja perto, e dê carinho, dê afeto, dê diálogo, cuidado, exemplo, limite. E a mãe também dê essas coisas, estejam ambos perto. Aí você vai ter um construto, um homem que sabe o que é uma mulher, que namora uma mulher dos 3 aos 7 anos de idade, complexo de Édipo, né? E aquela mulher feminina que está lá, e tem um pai também. Então ele entende o universo masculino e entende o universo feminino.
Mas aqui, assim, houve, esse pai estava presente, isso aqui é Jacó, Isaac. E essa é Rebeca, vocês estão vendo? E esse aqui é Esaú, e esse é Jacó. Então estava sempre assim, sempre que você via que ia lá na casa deles, o Esaú estava perto do pai e Jacó estava perto da mãe. E aí nós vamos ver que os dois eram gêmeos. Esaú nasceu depois, um segundo depois, e ainda ali a Jacó nasceu, né, um segundo depois de Esaú, e com a mão no calcanhar de Esaú. E por isso fizeram uma brincadeira com ele, colocaram o nome dele de suplantador, de enganador, de esperto, essas coisas que não se deve fazer. Acabaram amaldiçoando o menino com o nome de Jacó, porque ele nasceu com a mãozinha aqui, ó, colado no calcanhar do outro que está aqui embaixo. Então, era um casal que se amava muito, e isso ajudou muito os dois se tornarem homens, são nações, os edomitas, né? os israelitas, e esse menino criado perto da mãe, mais da mãe do que do pai, é que se tornou Israel, porque tem um negócio de excesso de pai também. Excesso de pai dá um excesso de confiança. Quando o menino acredita muito no pai, ele se acha praticamente um Deus. E era o que acontecia com Esaú. Ele era forte, caçador, musculoso, peito cabeludo, e achava que podia fazer tudo. Para vocês terem uma ideia, ele foi morar nas pedras, foi morar na rocha, ele morava em cima da montanha, em cavernas. Os edomitas, esse aqui, ó, esse que ficava mais perto do pai. Este aqui arranjou namorada muito cedo, por ali mesmo. Ele era o Dom Juan, metido a bonitão, há muito macho, há muito masculino, e ele desobedeceu o pai e a mãe, e provavelmente não ouviu os conselhos da mãe, e ele começou a aborrecer a mãe, e depois o próprio pai, arranjando namoradas por perto de Canaã mesmo, aonde viviam aquelas pessoas que serviam aqueles deuses horríveis. Já Jacó era mais obediente, e ele era mais temoroso, era mais medroso, e ouviu o conselho, tinha medo do que lhe podia suceder, e ele esperou até o momento de ir lá naquelas terras de Labão, na Caldeia, lá onde morou, a atual Síria, na verdade, né? Perto da Caldeia, lá onde morou Abraão, antes de vir para Canaã. Esse é Jacó. Crescendo os dois, aconteceu o episódio da lentilha. Esaú chegou de algum lugar, estava com muita fome, e Jacó, que já estava sempre em casa, Jacó perto da horta, e Esaú perto da caça. Jacó tinha feito uma comidinha, um guisado, que é a lentilha, parece feijão, né? É verdinha, e com carne. E ele então, o irmão dele chegou cansado, aquele cara muito macho, né? E falou, me dá um pouco desse guisado. Não sei como é que não tomou dele na marra. Mas eles eram gêmeos, do mesmo tamanho, Jacó também devia ter suas defesas. Ele falou assim, eu te dou o guisado, se você me der a primogenitura. É porque eles tinham nascido na mesma hora, porém, a primogenitura, no caso de gêmeos, ficava com o que tinha saído primeiro.
e quem saiu primeiro foi Esaú. Então, a primogenitura era uma bênção dobrada. O pai dava as melhores bênçãos para os filhos mais velhos. E, além disso, quando ia distribuir os bens da fazenda, das riquezas que eles tinham, faziam 3 partes, nesse caso aqui. Dava 2 para o mais velho e 1 só para o outro. Se tivesse 10 filhos, distribuía em 11 partes. Dava 2 para o mais velho e as outras 9 para os outros 9. E Jacó, ele ficava sempre pensando, mas que coisa, hein? Porque eu nasci 1 segundo depois. E eram bênçãos de Deus, eram bênçãos para a vida, mas eles acreditavam que era a bênção do próprio Deus. E Jacó, ele orava, ele buscava Deus. A gente entende que Jacó orava com a sua mãe, e provavelmente com o seu pai também em casa. E Esaú era aquele menino rueiro, e ele orava menos. Isaac era de oração, e Isaac deu uma certa liberdade para Esaú, e nós entendemos que por fim ele não orava mais. A Bíblia diz Esaú que era profano. Lá na frente a Bíblia vai dizer, era profano, trocou a primogenitura por um prato de guisado. Então este é Esaú. Se ele era profano, ele era mundano, ele não tinha uma devoção com Deus. E Jacó, pelos motivos que já dissemos, ele passou a buscar a Deus. E foi assim que Esaú disse, de que me vale a primogenitura se eu estou com fome? Então, quando vem o instinto, quando vem o nosso desejo, nós vamos abandonar as bênçãos espirituais. Isso está acontecendo muito, por causa da erotização da sociedade, que as pessoas, até mesmo os crentes, né, quando vem o desejo, eles abandonam a bênção para estar com uma mulher, por exemplo. Às vezes é por causa do dinheiro. A pessoa fala, eu vou passar a vida toda pobre e crente, é melhor que eu seja rico. Aí a pessoa vai correr atrás do dinheiro, mas tudo isso não passa de um prato de lentilha, se você for comparar com a glória que no porvir há de ser revelada. Mas ele trocou as bênçãos e Deus levou a sério. Ele já era adulto e ele comeu a lentilha, encheu a barriga na hora, resolveu o problema e depois ele queria correr atrás da bênção. E olha que a preferência era tão grande por parte da mãe, essa coisa do pai e da mãe, que a mãe ficou mesmo do lado de Jacó. E ela ajudou Jacó a contar uma mentira para o pai. Uma mentira dramatizada. O irmão dele era peludo, e ele colocou pelo de cabra no braço. Aqui é só uma, né? Essa barba aqui está errada, ele não tinha barba, quem tinha barba era o outro. Se ele fosse peludo assim, não precisava do pelo de cabra. E o pai dele já estava cego, bastante velho, e chamou o filho mais velho para ser abençoado. O filho mais velho, e falou, vai, matam a caça, do jeito que eu gosto de comer, e traz para mim que eu vou te abençoar. A mãe escutou, e foi lá e chamou o menino, o outro rapaz, que era Isaac, e isso vai gerar o início de toda a viagem de Isaac, porque ele foge, ele viaja, fugindo do seu irmão Esaú. Então ele vai, além de ir buscar, né, essa mulher para se casar, que já estava planejado, ele também foge do seu irmão, que quando ficou sabendo que ele enganou, aí o pai abençoou. A gente não sabe exatamente se ele não sabia, se realmente ele foi enganado, ou se ele realmente abençoou, mas pelo jeito dele ter mandado buscar, pelo menos ele queria abençoar a Esaú. Então se funcionou a questão do engano, o certo é que ele deu aquela bênção dobrada para Jacó,
quando Esaú chegou com a caça, que foi lá para receber a bênção, falou: mas eu já te abençoei, tinha abençoado o irmão Jacó. Então, Jacó então foge e ele vai dormir num determinado local. Nós vamos voltar lá em Peniel e ele faz uma confissão maravilhosa. Mas nós vamos voltar a Peniel. Então Jacó foge de Labão. Aqui já está falando do retorno. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o caminho por 7 dias e alcançou em Gileade. Jacó vai, ele encontra Raquel, lá naquela terra distante, andou 600 quilômetros, passou por Peniel, teve uma experiência com Deus, e ele sobe e chega à casa de Labão, e ele se apaixona, e Labão era muito esperto, Labão realmente era muito esperto, Labão era tio de Jacó, e ele vai casar com uma das suas primas lá. E ele fala: você pode casar com Raquel, mas você tem que trabalhar 7 anos, todo mundo conhece essa história, 7 anos ele trabalhou. No dia do casamento, acostumava que as pessoas bebiam muito, e aí bebiam, era uma coisa concedida, aceitável, e só bêbado, né, que poderia acontecer isso. Quando ele foi à noite, também não era como hoje, né, as pessoas não têm a liberdade que tinham, então a moça ficava ali com os pais, etc., até o momento que ela ia para o aposento com essa pessoa, e ele deu Lia no lugar. O pai de Raquel deu uma outra moça, que era a moça mais velha, e Jacó ficou com ela lá, né? Devia estar bêbado, né? Porque ele ficou à noite e tal, e com ela, e no outro dia, mas você me deu a moça errada. Ele falou: olha, aqui nessa terra só se casa com a mais nova depois de casar com a mais velha. Mentira. Mas falou: eu quero Raquel também. Falou: eu te dou Raquel, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Mas eu quero a Raquel. Então Lia foi mais ou menos que empurrada. E assim Labão foi enganando, até quando Jacó resolveu que precisava de ter alguma riqueza, porque ele estava só trabalhando para o sogro só enganando a ele. Aí teve aquele episódio dele separar os rebanhos e deixar os rebanhos só de Jacó, e Deus multiplicou os rebanhos de Jacó, e o rebanho de Jacó ficou bastante grande, ele ficou um homem rico também, e por fim, ele resolve fugir de Labão, porque Labão não ia aceitar que ele saísse de lá, sem, assim, de boa, como diz as pessoas. Ele ia ter que realmente fugir, e conversou com as suas esposas. As esposas disseram: realmente nosso pai nunca deu nada, ele só toma as coisas da gente. E ele então resolve fugir, e era distante, para vocês terem uma ideia, quando ele alcançou Jacó, em Gileade, as montanhas de Gileade, elas ficam já no lado, no nordeste de Israel, do outro lado do rio. Então eles já tinham andado quase aquele espaço todo de 600 quilômetros. Eles saíram atrás, quase que ele já estava em Canaã quando o apanharam. E é isso que nós vamos ver agora para frente, esse retorno de Jacó. Então Jacó conversa com as suas mulheres, elas aceitam, e eles então resolvem fugir de Labão, o verdadeiro enganador. É esse negocinho aqui.
Pode ser, hein? Então, as montanhas de Gileade, essa montanha, essa foto, isso é de hoje. Então, essa é uma das montanhas de Gileade. Gileade é lugar de bálsamo, plantação de oliveira e plantação de bálsamo. Fica do outro lado do Rio Jordão. Lá na frente nós vamos ver o rio, ao norte, nordeste, na verdade, de Israel, e a caminho da Síria, a caminho de Arã, a caminho lá do rio Eufrates, da Babilônia, que fica, na verdade, a 800 quilômetros, mas é o caminho de chegada. Essa é uma foto recente. Aqui você tem flores de Gileade, não sei se está dando para ver as florzinhas aí. Aqui você tem cabras de Gileade. As cabras monteses são faladas no Salmo, né? São cabras muito resistentes. E aqui tem muito mato, mas tem lugar que elas vivem com quase nada. Como Jacó começou de novo a caminho, os anjos de Deus vieram encontrá-lo. Quando Jacó os viu, exclamou: este é o acampamento de Deus. Então ele chamou o lugar de Manaim. Manaim significa tropa dupla ou campo duplo. Aí Jacó vem e ele, em Manaim, os anjos encontram com ele. Não fala muito a respeito disso, mas aí você vai ver em outros lugares da Bíblia, nos provérbios, falando a respeito de Manaim. Então, Manaim é um campo aonde os anjos encontram, e não diz o que eles dizem para Jacó, mas é uma nova experiência de Jacó. Aqui nós temos o rio Jaboque, ele já estava pertinho do Jaboque. Esse é o ribeirão Jaboque, que deságua vindo do leste, dentro do Jordão. Foto recente do rio Jaboque. E Manaim está naturalmente aqui à direita, né, já bem perto de Canaã. De novo Manaim. Mandei esses mensageiros para informar ao meu senhor da minha vinda, esperando que será amigável comigo. Depois de entregar a mensagem, os mensageiros voltaram para Jacó e relatou: nós encontramos seu irmão Esaú, e ele já está do seu caminho para encontrá-lo, com um exército de 400 homens. Jacó ficou apavorado com a notícia. Então, em Manaim, antes de atravessar o Jaboque, Jacó manda avisar o seu irmão que ele está chegando. Mas aí volta aquela confusão de 20 anos atrás. Ele não sabia que disposição o seu irmão tinha. E ele tinha medo do seu irmão. Por que ele tinha medo do seu irmão? Ele construiu uma vida toda na paz. Ele construiu uma vida toda na submissão, inclusive a Deus. Ele disse: se eu for e voltar em paz, então eu darei ao Senhor dízimo de tudo, e o Senhor será o meu Deus. É Ele que dá sequência a Abraão, Isaque e Jacó. É Ele que dá o nome ao povo, não é Isaque que dá o nome ao povo, não é Abraão que dá o nome ao povo. Quem dá o nome ao povo de Israel é Jacó. Vejam que ele é uma pessoa especial. Eu tenho ouvido muitas pregações falando mal de Jacó, mas, pelo que a gente entende, o melhor crente que tinha lá naquela casa era Jacó. Inclusive, ele trocou o prato de lentilha e até enganou por causa da bênção de Deus. Ele queria a bênção de Deus. Quando ele ficou sozinho, ele clamou a Deus. Ele não resolveu os seus problemas sozinho. Ele podia ter arranjado um monte de bandido e vindo atacar o seu irmão, mas não, ele continuava crente. Jacó permaneceu crente e deu nome ao povo de Israel. Olha que coisa interessante, ele é um homem rico, mas ele não quer confrontar o seu irmão, e aí voltam os seus fantasmas do passado. Eu conversei uma certa vez com uma
uma senhora tailandesa, para ficar bem longe, e ela me mostrou uma foto da irmãzinha dela. Elas tinham 5 anos, 6 anos por aí. E a irmãzinha lá na frente da foto assim, ó. E ela atrás, e ela falou assim, foi assim a vida inteira. E começou a chorar. Aquela irmãzinha para frente, aquela irmãzinha estúpida, aquela irmãzinha que batia, aquela irmãzinha... Irmãos, é um monstro na vida da pessoa. E esse monstro na vida de Jacó era o seu irmão Esaú. E mesmo assim ele sabia que ele era bravo e enfrentou ele, enganou ele por causa das bênçãos de Deus. Ele queria as bênçãos da primogenitura. Queria bênção. Ele podia não acreditar na bênção como Esaú. Esaú queria a bênção para alguma segurança, mas que ele cria piamente que o pai dele ia abençoar e que Deus ia estar com ele, ou então, por empréstimo, eu vivo do jeito que eu quero e eu recebo essas bênçãos. Jacó não, Jacó cria na bênção com toda a intensidade. E ele enfrentou esse irmão bravo, valente e mundano para ficar com a bênção de Deus. E agora, 20 anos depois, ele vai enfrentar esse irmão de novo. E ele vem com medo, cheio de crianças. Ele tinha 2 mulheres, e cada uma dessas mulheres deu mais uma escrava para ele, que se tornou sua concubina. Então ele tinha 4 mulheres. Naquela época, a poligamia era possível. Eu costumo dizer que quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Porque Jesus Cristo veio e consertou, acertou tudo e devolveu à mulher o status de Eva. Ele disse, no princípio não foi assim. Deus não criou 2 Evas, nem 2 Adões, porque agora tem o contrário também. Então, é uma Eva para um Adão. Então, acabou a farra. Mas nessa época, ainda podia fazer farra. E ele tinha essas mulheres e era servo de Deus, e mesmo na lei de Moisés, depois da lei de Moisés, desde que a pessoa tivesse dinheiro e que a mulher não fosse mulher de outro, e fosse bem concedida pelo pai, e etc., ele podia ter mais de uma mulher. E ele vem então, medroso, com uma atitude que a gente volta a falar, muito boa do ponto de vista do temor a Deus, mas daquela experiência forte que ele teve com as emoções da mãe. A mulher deve ser e deveria ser mais frágil do ponto de vista emocional. E ele pegou um pouco da fragilidade que o ajudou no sentido de ele temer a Deus, porque o irmão dele era igual um trator. E agora ele ia encontrar com esse trator, e em vez do Esaú vir sozinho, provavelmente ele tinha algum medo também escondido. Ele falou, vai que eu encontro com Jacó, e ele resolve vingar também, porque ele fugiu para lá. Tem coisa que não está escrito. Por que ele vem com 400 homens? Para fazer medo no seu irmão? Na verdade, ele estava querendo paz, já tinha esquecido aquele negócio, já era uma grande nação de caçadores, de gente que fazia casa na rocha. Então ele era um homem muito rico, e Jacó, inclusive, vai colocar alguns presentes para o seu irmão, mandar dividir em bandos, né? Não diz nada lá sobre Manaim, não diz o que o anjo falou, mas logo após Jacó tem essa ideia de dividir o seu povo em bandos. Aí colocou as escravas na frente, depois os filhos das esposas, etc., para que se atacasse um bando e morresse, e o outro pudesse fugir, alguma coisa assim. Ele estava apavorado com a notícia, ficou apavorado com a notícia. Então Jacó ficou apavorado com a notícia,
ele dividiu sua família, juntamente com os rebanhos e manadas de camelo, em 2 grupos. Ele pensou, se Esaú encontrar um grupo e atacá-lo, talvez o outro grupo possa escapar. Parece que até já tinha lido isso aí, né? Provérbios 21, 31. O cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Então, esta é a situação de Jacó, com todo aquele medo, e o irmão dele continuava achando que era o bambambam, que podia dominar o mundo, e Edom, inclusive, tinha um Deus, que não era o Deus Todo-Poderoso. Eles, agora eu não me lembro, acho que não sei se é Tamuz, quando fala o nome, Tamuz, o rei, o Deus de Edom. Não sei se é Tamuz, mas eles tinham um outro Deus que eles resolveram buscar a parte do Senhor e se tornou um povo irmão do povo de Deus e ao mesmo tempo, aqueles povos lá são todos irmãos. Os árabes são todos filhos de Agar com Abraão, são filhos de Abraão, só que tomaram outro rumo e dizem que servem a Deus, mas com a outra Bíblia e etc. A oração de Jacó: por favor ao Senhor, salva-me da mão do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha me atacar e as minhas esposas e filhos. Mas o Senhor me prometeu, ele certamente irá tratá-lo gentilmente. E multiplicarei os seus descendentes, até que eles se tornem tão numerosos como as areias da praia. Muitos para contar. Então ele faz essa oração, ele reivindica, essa tradução aqui fala, ele tratará gentilmente, fala, e te abençoarei, né? Na outra tradução é uma palavra mais geral. Ele então faz essa oração com medo do seu irmão. Aí volta de novo toda aquela coisa da psique, mas ele era um medroso que confiava em Deus. E é melhor um medroso que confia em Deus do que um corajoso que não confia em Deus. Jacó pensou: vou tentar agradá-lo, enviando presentes à minha frente. Quando eu vê-lo pessoalmente, talvez ele seja amigável comigo. Então os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos, mas ele ficou para trás sozinho. Olha a fé de Jacó. Ele aprendeu isso no meio daquela família um pouco complicada, no sentido da criação dos filhos, mas ele aprendeu que ele podia estar a sós com o Senhor. Feliz é a pessoa que, quando tudo desaba, ele sabe que pode ficar a sós com o Senhor. Tem pessoas que se desesperam, dizem: eu preciso de fulano aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e se não tem aquilo, ela entra em desespero e vai até tentar contra a sua própria vida. O medo dele era tão grande de ter uma guerra entre ele e seu irmão, que ele passou todo mundo, e aí ele ficou a sós, em oração, e é quando ele tem a experiência no Val do Jaboque. Então, veja aqui, esse é o Rio Jordão, que cruza Israel, a fronteira leste de Israel. Israel é para cá, até o mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Morto, está aparecendo um pedacinho, e aquele pedacinho ali é do Mar da Galileia, ao norte. Então você tem Gadara, por exemplo, aqui, mais para cima aqui você tem Gileade, essa região aqui é a região de Gileade, quando as tribos moravam desse lado. Aqui você tem o Jaboque chegando, e aqui você tem mais ou menos aonde Jacó teve aquele encontro. Ele atravessou o rio, né, vindo de cima, atravessou aqui, e esse ribeirão está lá até hoje. Esse é o Jordão e o Jaboque. Aí está o Jaboque, ó.
Aqui é o ponto em que o Jordão encontra o Jaboque encontra o Jordão. Olha o Jaboque vindo aqui, ó. Tá vendo? E essa água maior aqui é a água do Jordão. São fotos recentes da região. Então está lá até hoje para comprovar. Aqui é um vale onde os rios se encontram. Não está aparecendo muito aqui, é só para mostrar o vale mesmo. Aqui você tem de novo o rio Jaboque, que na verdade é um ribeirão. Está lembrando o Ribeirão Ipanema. Quando eu mudei para cá em 74, ele parecia com isso aqui. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí você vê a coragem de Jacó, quando se trata da sua intimidade com Deus. No mundo espiritual ele guerreava. Então Jacó pegou um perfil, pegou coisas do pai, pegou coisas da mãe. Talvez um pouquinho demais de coisas da mãe, porque ele era medroso demais. Mas a fé do pai, a fé da mãe, ele conseguiu absorver. E aí você vai saber que assim, na rua, menino só escuta besteira. Foi o que aconteceu com Esaú. E o que ficou em casa, com o pai crente, com a mãe crente, especialmente com essa mãe crente, ele foi desenvolvendo esta fé. E ele lutou com esse anjo. Mas apavorado é muito, né? O termo apavorado é uma coisa bastante feminina, não é? Então, mas ele no mundo espiritual ele batalhava. Se dois homens vão encontrar, dois homens, né, bem aquilatados, não há de ter apavoramento. A questão é que realmente Jacó, e aí vocês aprendam isso, nós estamos estudando junto com a Bíblia a psicologia da família de Jacó. Não tenham dúvida disso, tá certo? É esse contato. Eu tenho conversado com meninos que o pai, final de semana, ao invés de ir para casa brincar com os meninos, iam para a casa da mãe dele, para casa da mamãe, ou para o boteco, e esse menino ficava constantemente com a mãe, com as meninas, que tem medo de rato, tem medo de barata, tem medo de lagartixa, e fica apavorado por essas coisas. Por quê? Porque as mulheres têm uma tendência a ter medo dessas coisas por causa da própria característica da mulher. Se o menino fica junto, ele vai aprender essas coisas. Por que ele tinha tanto medo do irmão, mesmo agora, estando ele com 45 anos de idade? É porque realmente ele tinha um construto psíquico ancorado na sua mãe. E quem está aqui, homens que estão aqui, que viveram mais perto do pai ou da mãe, vão entender isso que eu estou dizendo. Eu mesmo vivi bastante perto da minha mãe, e eu era filho único, meu pai era, né? E aí, muito novo, até brinquei um dia desse aqui, eu tinha medo, inclusive tinha que dormir com a luz acesa, porque meu pai nunca estava presente, ele estava sempre fazendo hora extra, mas a hora extra dele era em outro lugar, não era na empresa, não. Já o meu irmão cresceu já me vendo, e com o pai mais presente, porque ele adoeceu, ficou mais dentro de casa. Meu irmão é tipo Esaú. Não estou falando mal de Jacó, não, eu sou muito parecido com Jacó. Gosto muito dele. Mas
luta as lutas de Deus. Olha que maravilha, ele arranjou um meio de lutar no mundo espiritual. Quem é guerreiro aí no mundo e resolve, faz e quebra e acontece, no mundo espiritual ele fica fragilizado. A pessoa que não quer brigar aí fora, ele tem essa opção de lutar as lutas de Deus. E foi isso exatamente que aconteceu com Jacó, porque foi dada a fé. Agora imagina se ele também não tivesse fé. Ele seria depressivo. Ele seria naturalmente depressivo. Mas ele não era depressivo, ele era um guerreiro. E ele lutou com o anjo, e o anjo, a gente sabe que o anjo é muito mais poderoso, mas o anjo deixou que acontecesse essas coisas para ver até onde ele ia. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Ele respondeu, Jacó. Seu nome deixará de ser Jacó, Jacobe, por causa da tradução. O homem lhe disse, de agora em diante será chamado Israel. Deus foi para provar Jacó ali. Deus nos prova para ver como que nós vamos guerrear. Se nós vamos guerrear buscando a Ele, ou se nós vamos guerrear buscando outro tipo de arma, se nós vamos guerrear buscando outro tipo de artifício e não buscar a Ele. E Jacó ficou ali, passou todo mundo, ele não tinha medo de escuro, ele não tinha medo de um monte de coisa, porque ele ficou sozinho. E passou a noite ali, conversando com Deus, e quando apareceu o anjo, ele lutou até a alva, ou seja, até de manhã. Por favor, diga o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo. Aí um texto paralelo, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou. Ali falou conosco, sim o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Então, Jaboque e Peniel, aqui também Betel, que vamos chegar lá. Peniel é a face de Deus. Peniel quer dizer a face de Deus. É exatamente esse nome que Jacó dava aos lugares. Quando ele orou e viu aquela escada, ele disse, aqui é a casa de Deus. Colocou o nome no lugar, a cidade chamava Luz, ele colocou o nome de Betel. E agora ele chama esse lugar de Peniel. E contou-lhes também uma parábola, outro texto paralelo, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então Jacó, ele tinha essa coisa de persistir na oração, de buscar o recurso de Deus. Outro texto, não vos inquieteis com nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pela oração e súplica, todas as vossas ansiedades sejam conhecidas diante dele. Aqui nós temos uma ilustração do juiz mau e da viúva que insistia. Ele não temia a Deus, não estava nem aí para os homens, mas a mulher o venceu pela insistência, assim como Jacó. Ele não assim, humanamente falando, não era para ele pegar no anjo, mas ele percebeu que o anjo ia embora e ele não tinha sido abençoado ainda. Então ele se agarrou ao anjo, e esta mulher da parábola é a mulher que volta para falar com aquele homem chato, aquele homem ruim, que não queria atendê-la, e vai insistindo, até que o homem diz assim, eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas essa mulher insiste tanto, que eu vou fazer isso para ela, para ficar livre dela. Jesus disse que é para nós orarmos assim. Essa é a ilustração da parábola. O sol estava nascendo quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele estava mancando por causa de uma lesão no quadril.
Então aqui de novo, Peniel, está vendo? Olha, Manaim, e aqui a estrada por onde ele vinha, de Padã Arã. Depois ele vai a Siquém, depois vai a Betel, depois ele vai a Belém, que é Efrata, e depois ele vai a Hebrom. Aqui está Peniel, ainda numa região muito montanhosa, né? Muito parecida com Gileade. Aqui está o nervo ciático. Esse foi o nervo que o anjo tocou. Está vendo? Aqui fica a coxa. Aqui fica a coxa da pessoa. E esse nervo é que foi tocado e ele começou a arrastar da perna. Todo mundo que tem esse nervo lesado, arrasta a perna. Fica coxo. O grande pregador Martin Lloyd Jones foi uma vez questionado: o que uma pessoa parece que realmente, o que numa pessoa parece realmente que conheceu a Deus? Ele respondeu: ele anda como um coxo. Um dia desse eu preguei aqui e falei sobre isso. Você anda como um coxo, não é? Quando vem aquela vontade de você largar a sua mulher, se você for crente mesmo, for cristão, o coxo não anda por caminhos tortuosos, ele tem que andar no chão bem liso, por caminhos retos. Então ele não consegue sair desse caminho reto, ele suporta, ele aguenta, ele vai orar. É nesse sentido que esse pregador disse que nós andamos como um coxo, porque nós não adiantamos, nós não corremos, nós não andamos por qualquer caminho, nós dependemos de um direcionamento de Deus. E às vezes nós paramos, às vezes nós precisamos andar devagar. O próprio Jacó, quando Esaú fala com ele, vamos andando, ele disse: não, eu vou, pode ir na frente, eu vou atrás, andando no caminho do gado e das crianças, no passo do gado e das crianças. É o caminho do pastor. O pastor é totalmente coxo. Por quê? Porque ele anda no passo das ovelhas. Um professor é coxo, mas não é tão coxo como um pastor, que a gente pode correr. Então eu posso estudar 6 horas, 10 horas, como estudo às vezes. O pastor não pode. O pastor tem que estar daqui e dali, olhando uma ovelha aqui, olhando outra ovelha ali, e andando devagar no passo do gado, no sentido ministerial. Agora, na vida espiritual, se você não anda como um coxo, é porque você não teve uma experiência definitiva com Deus ainda. Se você anda por onde quer, se as suas pernas estão soltas para fazer o que você quer e para pecar, é porque você não é coxo ainda, nesse sentido metafórico. Então Jacó viu Esaú vindo com seus 400 homens. Então ele dividiu as crianças entre as suas 2 servas e esposas. Aqui eu já tinha melhorado esse texto, não sei porque que ele veio para cá desse jeito. E colocou as servas e esposas dos seus filhos na frente, Lia com seus filhos e Raquel atrás. Porém Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou, jogou nos seus braços, jogou os braços em volta do seu pescoço e ambos choraram. Agora não havia mais diferença. Esaú tinha esquecido aquele negócio do engano, do prato de lentilha, até porque nesse momento parecia que Esaú estava muito melhor do que Jacó. Só que o que Jacó herdou mesmo foi isso, foi o encontro com Deus, foi uma perna arrastando uma perna. É isso que ele herdou realmente, foi a bênção de Deus na sua vida, e que Esaú não tinha. Então Esaú não viu a bênção real de Jacó, que é dar a luz a um povo que até hoje é Israel. Cadê os edomitas? Não existem mais. Os edomitas não existem mais. Os filhos do bravo, do mundano, não existem mais. Agora os filhos de Israel estão aí, sendo pisados pelos gentios, incompreendido pela própria igreja, mas eles estão aí, e Deus tem um plano com eles.
Eu dei um estudo, foi na semana passada, não foi? Que eles ainda vão voltar para o plano de Deus. Quando a igreja for arrebatada, Israel vai ser usada aqui na terra, porque é aí que eles vão entender que Jesus é Jesus. Quando eles verão aqueles que traspassaram, está escrito assim, e chorarão. Mas aqui, duas nações se encontram, Esaú e Jacó, seu irmão Jacó. Agora, são dois velhos. Naquela época, um homem experiente como eles, aos 50 anos de idade, né? Se bem que viviam muito tempo, mas duas pessoas já experientes. E acabaram as diferenças, e cada um foi morar aonde Deus estava guiando, no caso de Jacó, e Esaú voltou para a sua terra. Aqui o encontro deles, está vendo aí? O bom é que eles fotografaram tudo, né? Aí que maravilha. E o que Esaú tinha? Está vendo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E Jacó tinha um monte de filho e não tinha um exército. Não tinha exército. Esaú tinha um exército. Era um povo guerreiro. Então Deus disse a Jacó: prepare-se para mover-se para Betel e estabeleça lá. Construa um altar para o Deus que apareceu a você quando fugiu de seu irmão Esaú. Agora, depois desse encontro, depois de ficar tudo certo com eles ali, Jacó vai voltar a Betel, ao lugar do voto. Lá em Betel, ele tinha feito um voto que se ele fosse e tivesse roupa para vestir e comida para comer, ele agora volta rico. Ele colocou muito animal, camelo para dar para o seu irmão falou, não, eu não quero isso. Ele falou, mas aceita, porque aquilo era nada para ele. Ele era um homem realmente muito rico. Jacó ficou muito rico quando ele veio de Padã Arã. E ele então foi mandado agora por Deus para Betel. Aqui está as placas, quem quiser ir para Betel, está vendo? Jerusalém, você vai para a esquerda, e Betel, você vai para cá, para a direita, viu? Na hora que chegar lá, essa placa está lá, em algum lugar, viu? Aqui é Ramalá e Itapuá, são cidades lá de Israel. Aqui é uma antiga construção na montanha, está vendo? De Betel. E Betel é o lugar onde Jacó tem essa visão, e chama Betel, se chama Betel a cidade, porque Bet é casa, e El é Deus. Então, Betel, casa de Deus. E ele então volta ao lugar onde tudo começou, onde ele fez o voto. Ele diz, o Senhor será o meu Deus, se tudo der certo. Ele sofreu muito, é o que o pastor Wagner estava dizendo aqui. Sofreu muito, foi morar com um sociopata. Aquele sogro dele era um sociopata, um aproveitador, um camarada que só queria, ele disse, conversando com o sogro dele, ele diz assim, de dia me queimou o sol, e de noite a geada, e todo animal que se perdeu aqui, eu paguei do meu próprio bolso. Então, o sogro dele era terrível, terrível, e ele foi lá aprender, né, a depender só de Deus, e aprendeu. Então Jacó fez um voto, aí é o voto que ele fez lá quando ele vinha ainda, nem tinha chegado em Padã Arã. Se Deus for comigo e manter-me nesta jornada que tomo, e me dá comida para comer e veste para vestir, e eu voltar para a casa de meu pai em segurança, o Senhor será o meu Deus. Engraçado que Isaac não tinha morrido. Isaac não tinha morrido, eles enterraram Isaac depois. Os dois foram lá enterrar
a Isaac. Então esse é o voto de Jacó. Esta pedra que se configurou como um pilar, será a casa de Deus, e de tudo que o Senhor me der, com certeza vou dar o 10º para o Senhor. Que nem existia lei de Moisés ainda, e eles já tinham essa ideia do dízimo. Essa pedra, eu não sei se é uma pedra tão grande assim, porque ele deitou a cabeça na pedra. Então já colocaram uma pedra comprida ali para ilustrar. E com a cabeça nessa pedra, foi que ele teve o sonho da escada, e os anjos de Deus subindo e descendo, e esse sonho o impressionou muito, de tal forma que ele concluiu que Deus tinha falado com ele naquela noite. Então Jacó disse a todos da sua casa: livrem-se de todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupa limpa. Agora vamos para Betel, onde vou construir um altar ao Deus que atendeu as minhas preces quando eu estava em perigo. Ele tem estado comigo onde quer que eu tenha ido. Então dera Jacó todos os seus ídolos pagãos e brincos, e enterrou-os debaixo da árvore grande, perto de Siquém. Aí na cidade de Siquém, antes de chegar a Betel, ele reúne o povo. Quem é o povo? Tinha muitos escravos, tinha muita gente a serviço de Jacó, e tinha muita gente que servia a outros deuses. E ele disse: eu estou indo para lá, para falar com meu Deus. Aí eles deram, inclusive, ídolos pagãos, imagem de um Deus, imagem de outro Deus, tal, tudo. Falou: nós vamos acabar com isso aí tudo, porque agora nós vamos servir ao Deus de Abraão e de Isaac, dizia ele. E depois dele, de Abraão, Isaac e Jacó. Ou Abraão, Isaac e Israel, que é Jacó. Agora um texto paralelo de Tessalonicenses. Esse foi traduzido em inglês, por isso que está esse nome aí. É Tessalonicenses em inglês, aí aprenda. Vocês viraram-se dos ídolos para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar por seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos salva da ira futura. Então, muitas pessoas que estão aqui, inclusive, adoravam a ídolos. E um dia você teve o seu Betel. Você veio para a casa de Deus e entendeu que tinha que jogar fora todos os seus ídolos. E, às vezes, a gente conserva algum ídolo de estimação, mas nós precisamos de nos livrar deles, para fazer uma adoração perfeita a Deus. Quando saíram, um terror de Deus se espalhou sobre as pessoas em todas as cidades ao redor, então ninguém tacou a família de Jacó. Assim Jacó e a família dele veio a Luz, também chamada Betel, Luz, que ele mudou para Betel. Em Canaã, Jacó construiu um altar e chamou o lugar Betel, que significa Deus de Betel. É o Betel, é Deus. Betel, casa de Deus, né? Deus da casa de Deus. Porque Deus tinha estado lá quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Esse texto, antes desse texto, tem o problema do estupro de Diná. Aí ele ficou com medo de novo, porque ele achou que os siquemitas, o povo de Siquém, ia matá-lo. O que aconteceu lá? É uma parte negra da história. A filha dele eles chegaram, eram igual cigano, né? Chegava com a caravana, parava num lugar, a menina saiu para conhecer as meninas do local, que já era a terra prometida, mas as pessoas não eram de Deus ainda naquele lugar. E ela chegou lá, um rapaz se apaixonou por ela e a seduziu, estuprou, não sabemos. O certo é que eles tiveram esse problema. 2 filhos de Jacó enganaram o povo. Disse: eles falaram assim: deixa a gente casar com as suas mulheres aí, vocês casarem com as nossas filhas, etc. Ele falou: pode, mas tem que fazer a circuncisão.
Circuncisão é a fimose, era feita com, imaginem vocês, não existia nada, né, E aí fizeram, quando os homens estavam morrendo de dor, eles entraram lá e mataram todos os homens de Siquém, menos os que fugiram naturalmente, sempre tem exceção. Aí, pronto, Jacó, volta o medo de Jacó, o terror de Jacó, disse: agora vai acabar tudo, mesmo com as promessas e com tudo. É assim que acontece muitas vezes conosco. Mas um terror de Deus se espalhou sobre as pessoas de todas as cidades, porque eles podiam ter juntado várias cidades e combatido Jacó, mas isso não aconteceu por causa desse terror de Deus que se abateu sobre aquelas cidades. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, de agora em diante seu nome será Israel. Então Deus o nomeou Israel. Então Deus disse: eu sou o Deus El Shaddai, crescei e multiplicai. Olha que interessante. Você vai se tornar uma grande nação e muitos povos sairão de ti. Reis estarão entre os seus descendentes e eu te darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, darei a vocês e aos seus descendentes depois de ti. O maior descendente deles é Jesus Cristo. Jesus é que cumpre todas as promessas do reinado eterno, que foi feita a Davi especialmente, mas também a eles, né? Uma bênção para sempre. Aqui você tem Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, a terra de Israel. Está vendo? Aqui você tem o Egito, aqui você tem a Jordânia, a Síria. Eles vieram daqui, ó. O Iraque é a antiga Babilônia. Eles vieram daqui, descendo, e entraram aqui, mais ou menos aqui. O Jaboque começa por aqui assim e vem até aqui, no Jordão. Tá certo? Aqui é o mar Mediterrâneo, para cá logo está a Grécia, a Itália e etc. E a Arábia, né? Deserto aqui, deserto aqui, deserto aqui, e um trecho de terra fértil, assim, chamado crescente fértil. Aqui você tem uma visão aérea da terra, Mar da Galileia, Mar Morto, o Jordão, Mar Mediterrâneo. Olha para vocês verem, aqui a gente olha só tem verde. A hora que olha o Brasil lá, você só vê areia. É assim mesmo. Aqui a trajetória, a ida dele e a volta dele de Arã. Gileade está aqui, Manaim, Peniel e Betel. Obrigado. Quem vai assumir aqui o microfone? É você mesmo, pastor. Amém? Pastor Wagner está ministrando na classe de jovens neste momento, né? Pastor Rafael ministrou para nossas vidas a história de Jacó, né? E certamente é um homem a quem nós temos muito que aprender, né? Eu tive também fazendo algumas leituras, né, quanto à história de Jacó. Quando nós pegamos este homem, quando nós pegamos a sua história, nós vemos um homem que antes da bênção, né, antes de receber a bênção primogenitura, antes de ir para Padã Arã, a terra do seu sogro Labão, antes de estar seguindo e olharmos o desfecho da história hoje de Jacó, vamos ver um homem que era totalmente imperfeito, cheio de falhas, né? Um homem que passou por alguns momentos difíceis, um homem que usou de um certo artifício não considerável, né? Enganou seu pai ele para receber a bênção da primogenitura, embora ainda mesmo que Esaú já tinha vendido essa bênção para ele na troca do prato de lentilha. Um homem que mesmo na terra de Padã Arã, né, quando
estava ali na terra de Labão, quando estava trabalhando para o seu sogro, olhava muito mais a questão terrena, olhava muito mais a questão das suas riquezas, de acumular as riquezas, de acumular ali as suas cabras, as suas ovelhas, aquilo que ele poderia estar recebendo. Mas podemos ver que era um homem que ainda assim tinha um pouco de fé, ainda assim tinha um pouco da sua crença em Deus. E ainda Deus olhando para ele, olha um homem imperfeito, olha um homem com as suas falhas, olha um homem com as suas dificuldades, e em determinado momento o que acontece? Deus tem um encontro marcado com ele. Assim como Paulo também, no caminho de Damasco, tinha um encontro com Deus inesperado, um encontro com Cristo inesperado. Quando nós vemos ali Jacó encontrando com Deus, quando vemos ali Jacó encontrando com o Senhor, encontrando com o anjo, a caminho, ali vemos o homem imperfeito, o homem enganador, o homem que olhava para as coisas terrenas, tendo a sua vida transformada, tendo a sua vida mudada. Deixava aquele homem que muitas vezes olhava as coisas terrenas, já olhando as coisas agora espirituais, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Quando vemos também Paulo, a caminho de Damasco, que perseguia aos cristãos, quando teve um encontro com o Senhor, quando encontrou a Jesus a caminho de Damasco, um encontro que nenhum dos dois tinha marcado, nem Jacó tinha marcado que encontrar com Deus, e nem Paulo tinha marcado de encontrar com Cristo. Mas uma verdade é que, quando o Senhor nos encontra, e quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Não tem como nós permanecermos da mesma forma. Jacó, quando encontrou com o Senhor, teve a sua vida mudada, teve a sua história transformada. Paulo, quando encontrou com Jesus, também teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. E quando eu pego a história de Jacó, quando o professor Rafael ministrou para os nossos corações essa manhã, vemos aqui um homem que, após encontrar com Deus, a sua vida foi mudada. Não tem como falarmos que somos do Senhor, não há como falarmos que pertencemos a Cristo, se as nossas vidas permanecem como o velho homem, como uma velha natureza, com pessoas que continuam mentindo, com pessoas que continuam fazendo coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. Aquele que tem um encontro com o Senhor, aquele que tem um encontro com Cristo, verdadeiramente a sua vida é mudada, verdadeiramente a sua vida é transformada. Sabemos que Ele é Deus, e onde a presença de Deus está, tudo se faz novo, porque Ele é Deus que muda as nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar o professor Rafael. Amém? Muito bom. Deus abençoe, queridos. Bênção. Nós estamos aí programando a nossa viagem missionária. Vê se você consegue colocar aí. Nós temos uma viagem missionária e nós estamos chamando aí de Shalom na Estrada. A Kombi velhinha aí, ó. Shalom na Estrada e o projeto Missão Berizal, tá? Nós vamos usar esse termo Shalom na Estrada para vários projetos. Então, nesse projeto Missão Berizal, nós tivemos em Berizal há 12 anos atrás. Quem é que está aqui que foi em Berizal? Levanta a mão. Quem está aqui? Lá atrás só, PC. Chegou aí? 12 anos atrás, poucos irmãos. A Berizal está localizado no Alto Jequitinhonha, já quase na divisa com a Bahia, e uma cidadezinha pequena, com alguns distritos ou comunidades que precisam muito da nossa ajuda. Então, nós já estamos com as inscrições abertas. São 60 pessoas ao todo que irão para Berizal do dia 22 a 29 de janeiro. A gente sai daqui no dia 22 à noite, depois do culto, chega lá na segunda-feira de manhã e já começa as atividades. Vamos pela manhã, à tarde, à noite e a semana inteira. E encerramos lá no domingo à noite. Nós vamos ter uma igreja batista nacional lá, que vai nos ajudar, vai nos receber, vai nos apoiar.
E nós vamos passar ali com o mesmo projeto, escola de futebol, visita de casa em casa, tenda da saúde, enfermagem, projeto com crianças, projeção de filmes, tantos desses projetos, distribuição de roupas, distribuição de alimento. Então, se você já quiser ir programando, começa a separar lá na sua casa, selecionar as roupas que você não usa mais, que você vai doar para a gente levar para Berizal. Roupa, alimento, se você quiser, agora não, né? O alimento você não pode trazer agora, você vai deixar para janeiro, mas já vai programar para que em janeiro, cada irmão, por exemplo, doe uma cesta básica, pelo menos uma cesta básica, para a gente levar para Berizal. Então, nós vamos com essa equipe e vamos fazer um trabalho de impacto ali naquela cidade, tá bom? Será muito bom, muito importante. As inscrições já estão abertas. O valor da inscrição é R$ 350 a inscrição. Nós vamos trabalhar também com patrocínio, porque tem alguns irmãos que querem ir, mas não têm condições financeiras. Querem ir, tem tempo para ir, mas não tem condição financeira. Tem outros irmãos que querem ir, mas não tem tempo para ir, por causa do seu trabalho. Então, quem quer ir e não pode, mas tem condição financeira para ir, abençoa quem quer ir, mas não tem condição financeira. E aí eu faço aquela troca com os irmãos, né? O galardão será dividido com os dois, né? Quem patrocinou a ida e quem foi, tá bom? Então, você pode apoiar esse trabalho, tá? Deus abençoe. Nós teremos um trabalho também com liderança. Você quer falar sobre o trabalho? Um trabalho com liderança de missão. Pode vir falar. No dia 2 de novembro. A paz do Senhor, amém? Nós estaremos reunidos no dia 2 de novembro, é um feriado, com a liderança da igreja, os professores de escola dominical e os líderes de grupo de crescimento. Vai ser um dia onde nós receberemos ministração, onde entenderemos um pouco da nossa identidade em Cristo e daremos a resposta daquilo que o Senhor quer de nós. Então, eu gostaria que cada professor, líder de grupo de crescimento, já separasse essa data. Depois nós vamos estar te entregando o convite pessoalmente e confirmasse a sua presença para estar ali. Vai ser aqui no Residencial Betânia mesmo. Vai ser um dia só, nós vamos terminar às 18 horas. Então, você vai ainda ter um tempo para ir para casa, descansar, para começar o trabalho no outro dia. É um feriado dia de quarta-feira. Então, guarde essa data. Eu acredito que o Senhor tem preparado esse momento para cada um de nós, para ouvirmos a voz dEle, para trabalharmos na seara dEle. Amém? Então, que você guarde essa data. Eu gostaria que você estivesse lá para nos abençoar e ser abençoado também. Muito bom. Nós vamos ter também no dia 8, né? O Congresso Infantil. Já está aí, ó. Primeiro Congresso Infantil, Batista Shalom, com a tia Chique, né? Está aqui, ó. Treinamento para professores e líderes e também às 19 horas, no sábado, dia 8 de outubro, um culto, né, para crianças. Então, nós queremos a sua participação dos pais, para trazer as crianças. Mesmo que não, de repente, tenha tanta criança aqui, que não dê para o adulto ficar, você fica lá embaixo, né, lá no salão, e deixa as crianças aqui, que vão ter muitas crianças, vão vir as crianças das congregações, das igrejas Batista Shalom, mas você venha, traga, envolva a sua criança. Esse trabalho com a tia Chique é um trabalho muito bom, muito especial, e ela estará aqui também no domingo, falando para os pais pela manhã, e no domingo à noite os 2 cultos. Então, esteja preparado aí para isso e nos apoie.
nos apoie. Invista nos seus filhos, tá bom? Às vezes os pais investem muito nos filhos, nas coisas seculares, não investem muito nas coisas espirituais. Invista, queridos, nos seus filhos. Invista tempo, pare um pouquinho, todos os dias. Compre uma Bíblia daquela ilustrada, dependendo da idade da criança. Conta a história para aquela criança. Conta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. A criança vai ouvir novamente. E ela gosta de ouvir. Então, invista em CDs, DVDs. Nós estamos aí com um trabalho novo da boneca Vivi. Invista no CD, DVD da boneca Vivi, que vai ajudar a sua criança. Nós precisamos investir nas nossas crianças. Ela aprendendo agora, quando estiver grande, ela vai guardar aquela palavra no coração e vai estar firme na presença do Senhor. Por mais que ande um pouquinho lá fora, costuma às vezes andar, mas está sempre com a palavra do Senhor guardada em seu coração. E aquilo nunca sai, porque a semente que você plantou, ela vai sempre frutificar, tá bom? Nós queremos convidar pessoas que têm bênçãos especiais. Você que foi abençoado essa semana com a bênção especial, bênção de aniversário, ou uma bênção especial que o Senhor derramou sobre a sua vida, vem aqui à frente. É muito bom, né? Quando a gente vem, agradece ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu vou pedir o pastor Brian mesmo para vir orar. Por favor, Brian. Vem orar, gente. Vamos agradecer, né? É um momento que a gente está dizendo, Senhor, fomos abençoados e somos gratos ao Senhor. Pode vir para cá. Pode vir mais para cá. Vamos orar. Olha o rapazão aí, Flávio. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, agradecemos, Deus, por essa manhã, agradecemos, Pai, por este domingo, por essas bênçãos, Pai, a qual o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Não há palavra, Pai, que possa descrever, Deus, o quanto o Senhor é bom, Pai, em nossas vidas, Pai. Por isso louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai. Pedimos, Pai, que aqui nessa manhã, Pai, o Senhor venha continuar, Deus, derramando, Pai, as Tuas bênçãos, derramando essa Tua misericórdia sobre cada vida, Pai. Pessoas que aqui, Deus, receberam livramentos, pessoas que receberam cura, pessoas que receberam, Pai, alegria, Pai, nas suas vidas, Pai, que possam ser cada dia mais abençoadas pelo Senhor. Pessoas, Pai, que por mais um ano fizeram aniversário de casamento, que a graça do Senhor, Pai, venha estar sobre essas vidas no nome de Jesus, Pai. Peço ainda, Pai, pela nossa nação, Deus, por esse domingo, Pai, domingo de eleição, que o Senhor, Deus, venha estar abençoando, Pai, este momento, que o Senhor, Deus, venha estar abençoando esse dia, que cada um, Pai, possa ter, Deus, em consciência, Pai, a importância, Pai, do seu voto, a importância, Pai, da sua decisão. Espírito Santo, que o Senhor venha estar guiando, Pai, o nosso país, que o Senhor possa vir estar guiando, Pai, a nossa nação, Pai. Que hoje, Pai, venha ser um dia, Pai, tranquilo, debaixo das Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia de paz. 2 cultos, 17h30 e também às 19h30. Aí que você possa ir votar, né? Debaixo da graça, da unção do Senhor. Vá na paz.